O mito dos empiristas. Certa vez havia uma caverna onde viviam algumas pessoas desde o nascimento. Essas pessoas nunca tinham saído da caverna e, portanto, não sabiam que existia um mundo exterior. Eles estavam presos às sombras projetadas na parede da caverna, que eles acreditavam serem a realidade. Essas sombras eram projetadas por uma fogueira que ardia fora da caverna e eram refletidas pelas pedras que rodeavam a caverna. As pessoas dentro da caverna passavam toda a sua vida vendo essas sombras e tentando entendê-las. Elas criavam histórias e mitos sobre as sombras e acreditavam que eram a verdadeira realidade. Um dia, um dos prisioneiros consegue escapar da caverna. Ele segue um caminho escondido que leva ao mundo exterior. Quando ele finalmente sai da caverna, ele é cegado pelo sol e precisa de tempo para se acostumar com a luz. Mas quando seus olhos se ajustam, ele vê coisas incríveis: árvores, animais, rios e montanhas. Ele vê pessoas vivendo suas vidas e se comunicando entre si. Ele fica maravilhado com tudo o que vê e decide voltar para contar aos outros prisioneiros sobre o mundo real. Quando ele volta para a caverna, ele tenta explicar aos outros o que viu, mas eles não acreditam nele. Eles acham que ele está louco e que as sombras projetadas na parede da caverna são a verdadeira realidade. Eles não querem ouvir falar de um mundo exterior e preferem acreditar nas sombras que conhecem. Este mito da caverna contado por Platão é uma metáfora para a ignorância e a cegueira da mente humana. Ele mostra como as pessoas podem se contentar com o que conhecem e como elas podem se recusar a buscar a verdade. A história também fala sobre a importância da educação e do conhecimento, e como eles podem nos libertar da escuridão da ignorância. Ele nos lembra que devemos estar sempre abertos a novas ideias e perspectivas, e que devemos estar dispostos a questioná-lo e consideramos verdade. De acordo com o mito da caverna, as pessoas presas na caverna são enganadas pela ilusão das sombras e acreditam que essas sombras são a realidade. Da mesma forma, alguns podem argumentar que os esforços dos empiristas para entender o mundo ao nosso redor são, na verdade, uma ilusão, pois eles estão limitados pelo que podem observar e medir diretamente. Assim como as pessoas presas na caverna só podem ver as sombras projetadas nas paredes, os empiristas só têm acesso a uma parte limitada da realidade e podem ser enganados por essa limitação. Além disso, os esforços para minimizar os erros e vieses e chegar a conclusões mais precisas e confiáveis poderiam ser comparados às sombras projetadas nas paredes da caverna, pois são apenas uma representação limitada da realidade. No entanto, essa é uma interpretação controversa do mito da caverna e pode ser objeto de debate filosófico. Uma possível argumentação contra os empiristas e as suas tentativas de minimizar os erros e vieses seria a seguinte: de acordo com o mito da caverna, as pessoas presas na caverna são enganadas pela ilusão das sombras e acreditam que essas sombras são a realidade. Da mesma forma, os empiristas estão limitados pelo que podem observar e medir diretamente, podem ser enganados por essa limitação. Os esforços dos empiristas para minimizar os erros e vieses e chegar a conclusões mais precisas e confiáveis são apenas uma tentativa de se aproximar da verdade. Mas esses esforços são limitados pelas próprias limitações do método empírico. Assim como as pessoas presas na caverna só podem ver as sombras projetadas nas paredes, os empiristas só têm acesso a uma parte limitada da realidade e podem ser enganados por essa limitação. Portanto, as tentativas dos empiristas de minimizar os erros e vieses são apenas mais uma ilusão, uma sombra projetada na parede da caverna. O mito da caverna é uma das histórias mais conhecidas e influentes da filosofia ocidental. Descrito por Platão em seu diálogo filosófico A República, o mito da caverna explora a natureza da realidade e do conhecimento humano. Na história, Platão descreve uma caverna onde um grupo de pessoas está preso e só pode ver sombras projetadas nas paredes da caverna. Essas sombras são projetadas por objetos que passam por trás delas,
Essas pessoas presas na caverna acreditam que essas sombras são a realidade. O mito da caverna é geralmente interpretado como uma metáfora para a condição humana, na qual somos limitados pelo que podemos perceber diretamente e podemos ser enganados pela ilusão dessa percepção limitada. De acordo com essa interpretação, as pessoas presas na caverna representam os seres humanos que só podem ver o mundo ao nosso redor através de nossas percepções sensoriais e que podem ser enganados pela ilusão dessa percepção limitada. No contexto do mito da caverna, os esforços dos empiristas para entender o mundo ao nosso redor poderiam ser comparados às pessoas presas na caverna tentando entender a verdadeira natureza dos objetos que projetam as sombras. Mas será que esses esforços são realmente eficazes sem nos aproximar da verdadeira natureza da realidade? Alguns podem argumentar que esses esforços são, na verdade, uma ilusão, pois estão limitados pelo que podem observar e medir diretamente. Na verdade, o mito da caverna de Platão pode ser visto como uma crítica aos empiristas e sua abordagem da compreensão do mundo. Para Platão, o conhecimento verdadeiro não pode ser alcançado através dos sentidos, mas sim através da mente. Ele acreditava que existem verdades universais e eternas que podem ser compreendidas apenas através da reflexão e da razão. Essas verdades são conhecidas como ideias ou formas, e Platão acreditava que elas eram a verdadeira natureza das coisas. Para Platão, essa abordagem empirista é limitada, pois está baseada apenas na percepção sensorial, que pode ser enganosa. Isso é semelhante ao indivíduo na caverna de Platão que, quando finalmente libertado da caverna, exposto à luz do sol, é capaz de compreender a verdadeira natureza das coisas. Por essa razão, o mito da caverna pode ser visto como uma crítica à abordagem empirista de compreensão do mundo. Enquanto os empiristas buscam constantemente novas observações e experiências para tentar compreender a verdadeira natureza da realidade, Platão argumenta que essa abordagem é limitada e que a verdadeira compreensão só pode ser alcançada através da razão e da reflexão.